E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre moldagem, né? Eu acho que é importante a gente falar em relação à moldagem em fixa, né? Basicamente, o que a gente pode falar? Uma forma bem objetiva em relação aos materiais de moldagens, técnicas de moldagem, né? Sobre os materiais de moldagem, a gente tem alguns materiais que já estão entrando em desuso, tá? Então a gente não tem muito por que realizar e às vezes a pessoa nunca realizou esse tipo de material. Então, o poliéter e o polissulfeto são dois materiais relativamente bons, um muito bom e o bom, segundo a literatura, mas eles estão entrando em desuso principalmente por causa das suas desvantagens, tá? Para quem não conhece o polissulfeto ou mercaptana, a marca comercial mais importante é a Permeelastic, tá? E o do poliéter é o emprego, tá? Por que esses dois não estão sendo mais tão utilizados? O poliéter por causa de custo e a rigidez como grande desvantagem desse material. Você não conseguindo utilizar em moldeira total, na boca total de um paciente de alimento dentário total, na cavidade oral toda. E o polissulfeto tem duas grandes desvantagens também. Além de ser um material não tão bom, não muito bom, ele é bom. Ele tem um preço razoavelmente elevado, mas ele tem duas grandes desvantagens. O odor, por causa do enxofre. Então, segundo o Pegoraro, ele é pobre de odor, mas eu acho que ele é realmente podre. E também ele mancha a roupa por conta desse enxofre. E também das características dele também, que não é um excelente material. Um material razoável. Então, quem não conhece esses dois materiais, principalmente o polissulfeto e o mercaptana, não vai conhecer, porque ele também está entrando em desuso, tá? Então, a gente tem só os dois tipos de silicona bastante utilizados hoje em dia. A silicona de condensação e de adição. A de adição, ela é bem superior, tem 10 vezes mais estabilidade dimensional depois que retira da boca da condensação. Você pode, tem na literatura 21 dias para tá vazando esse gesso, tá, desse material, enquanto na de condensação é quase que imediato. Alguns materiais dizem que é um dia e meio, mas isso é controverso. E a fidelidade de cópia do material de adição é excelente, tá, enquanto de condensação é boa. Tá? O custo só é um pouquinho maior, aliás, normalmente ele acaba sendo 5 vezes maior, tá, do melhor material de adição comparado com o melhor material de condensação, tá? No de adição, existem alguns materiais que têm um custo relativamente mais baixo e que conseguem ter características muito boas. Então, a relação custo-benefícios desses materiais são realmente muito bons, tá? E aí, a gente tem esses dois tipos de materiais, tá? E tem as suas indicações clínicas também. Quando a gente utiliza uma reabilitação oral complexa, né, envolvendo implantes ou envolvendo diversos retentores, no caso de fixa, né, a nível dentário, a gente opta por uma e estética também de lente de contato, laminados, a gente opta por uma silicona de adição, tá? Sendo uma silicona bem mais precisa, que tem algumas siliconas que também têm características específicas de procedimento com a lente de contato. Numa silicona mais mais fluida, a gente consegue esse tipo de material e a gente tem uma fidelidade de cópia muito boa, de muito boa a excelente. Além das facilidades de uso, não precisa manipular, vem em cartucho, em revólver, no qual você já entra com isso aí direto na boca manipulado, e você consegue um conforto muito maior para o paciente. É um material bastante confortável, com odor agradável, ele parece um chicletinho, ele é bem gostosinho, né? E aí a gente pode optar uma silicone de adição naqueles materiais que a gente consegue ter um custo mais baixo do que algumas outras de adição, né? E aí a gente consegue utilizar.
As técnicas que a gente faz com relação a esses dois tipos de materiais, normalmente se resume-se na técnica simultânea de um só tempo, né? Ou na técnica de reembasamento, tá? E aí, em relação à técnica, a gente já teve essas comparações em relação a várias técnicas de moldagem e viu que realmente tem a mesma característica, ou seja, eles são semelhantes entre si. Cabe ao profissional saber utilizá-las, porque se você souber utilizar uma dessas, claro que tem alguns procedimentos, como os laminados, que preferimos fazer uma técnica simultânea, né? Pela dificuldade de colocar os fios retratores, a gente preconiza o fio duplo, né? E também pela possibilidade de você conseguir isso de uma maneira mais satisfatória e numa cópia também mais fiel, tá bom? E se você me perguntar em relação às digitais, são semelhantes, tá? As moldagens digitais no CAD ou as analógicas, a maioria dos artigos dizem que realmente são semelhantes entre si, embora tenham algumas diferenças, tá? Mas em termos estatísticos são semelhantes. Mas a gente vai estar utilizando ainda muito a analógica, né? A moldagem propriamente dita, porque nem todo profissional e nem toda clínica possui um CAD, né? Então a gente vai continuar utilizando a moldagem analógica. Isso vai durar, ao meu ver, pelo menos uns 20 anos. E a gente precisa realmente da moldagem analógica porque já tem um respaldo de literatura de mais de 100 anos. Né? Agora que o CAD começou. Né? O CAD está conseguindo resolver e sua praticidade é muito maior em relação à analógica, mas ainda vamos continuar fazendo ainda as moldagens propriamente ditas. Tá bom? Um forte abraço e a gente continua aí. Tchau.